Setembro que está indo para o fim e essa semana a gente vai falar assim com muito carinho mais um pouquinho sobre este Setembro Amarelo, que é uma outra campanha que todos nós precisamos ficar atentos, porque a gente fica quase doido, né? Todo mundo fala assim, tô quase doido hoje. Isso é o resultado da vida coletiva moderna, né? A gente convidou duas psicólogas que estão aqui sempre contribuindo conosco nas reflexões, né? Nossa querida Carla Mariani e nossa querida Gisele Souza. Bem-vindas, meninas. Bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia a todos os espectadores. É sempre um prazer estar aqui, ainda mais falando de um tema tão importante nesse Setembro Amarelo. Satisfação é nossa. Gisele também, bem-vinda. Bom dia. Obrigada, um bom dia. Vocês já estavam atrasadas na assinatura do ponto aqui, viu? Só para destacar, a gente gosta muito de conversar com essas meninas porque sempre conseguimos aprofundar reflexões. E hoje a gente até apartou do tema geral um pedacinho, né, que a gente gostaria que se colocasse foco nessa conversa. Todos nós usamos redes sociais, né? Elas nos ajudam a não ficar doida ou elas, infelizmente, às vezes propiciam aí problemas de saúde mental? Falei o doida por minha conta na brincadeira, tá, gente? Vamos, né? O psicólogo arregala o olho aqui. Então, na verdade, Marlene, é assim, o que acontece com a rede social? Com a rede social, ela aproxima nós de muitas coisas, da família, de amigos, de fins. Mas, ao mesmo tempo, a gente trabalha com as comparações da rede social. Da vida perfeita do fulano, que a gente vê 10% lá, dos filhos perfeitos, do casamento perfeito, do trabalho perfeito. Tem muita coisa boa lá na rede social. Porque eu só posto do que é bom, obviamente. O corpo perfeito. Né? O corpo perfeito. Então, isso, se eu tenho que trabalhar, eu tenho que olhar essa rede social, eu tenho que consumir conteúdos também muito próximo da minha realidade. Tem pessoas que, por exemplo, assim, eu não consumo coisas que parecem comigo. Eu começo a viver uma vida que não é minha. Aí eu começo com comparações. Então, assim, eu sempre falo para os meus pacientes consumirem coisas que tem a ver com ele, que vai trazer coisas para ele, né? E não trabalhar com comparações. Eu vejo muito... Eu estava atendendo uma paciente antes agora, ela estava comentando, mas o fulano é tão feliz, né? Eu vejo na internet. Falou meio assim, eu vejo, falei assim, você conhece ela pessoalmente? Você sabe como que ela é? Não, mas ela mostra ser muita coisa. Falei, pois é, eu também mostro que eu sou maravilhosa na internet, entende? Você não vai postar uma foto lá quando a Isaura tá em casa fascinando, Não, exatamente. Né? Então, assim, essas comparações são horríveis, mas não tem como a gente falar também que a internet não é boa. Então, o que vem? Sabe como o consumo consciente da internet? Como o cigarro, como a bebida, por exemplo. Cigarro a gente pode abandonar. Mas sabe a bebida? Beber socialmente com pessoas, eu tenho que usar a internet também de maneira com que eu não seja escravo dela. É tipo dinheiro, mostrar quem é o dono de quem. Isso. Porque as pessoas têm a comparação, ela virou uma doença entre a gente, sabe? No meio mental, porque a gente se compara a todo momento, o meu corpo, o meu trabalho, as minhas questões. Então, a terapia, Marlene, ajuda isso, para eu me conhecer, que eu sou Carla, filha de fulano, de Beltrano, e eu tenho que trabalhar o quê? As minhas habilidades, né? E também as minhas limitações perante ao outro. E tá tudo bem? Perfeito. Ela colocou uma coisa que não se ouve mais muito falar. Eu sou a Marlene, filha da fulana e do fulano. Isso nos dá uma identidade mais forte, né? Exato. É isso. E talvez esse seja o grande problema que a gente acaba lidando hoje, porque a internet meio que deu várias facetas para as pessoas, né? Aonde ela precisa ter ou tenta se identificar com várias identidades e ela acaba não construindo a própria identidade. E aí isso cria realmente um problema, porque no final das contas ela se dá com a situação de que quem sou eu, no meio de um mundo onde eu quero ser uma coisa, mas ao mesmo tempo eu não pertenço àquele mundo, porque no final das contas a nossa busca é por pertencimento, né? Todo mundo quer pertencer a algum lugar. E aí, por essa busca desenfreada, sem um senso crítico de entender exatamente esses aspectos da sua própria personalidade, de quem que é você, quais são as suas características, né? E aí entra muito nesse mundo de não respeitar essas diversidades e parecer como se você precisasse ser igual a fulano. Sem entender que você pode ter aspectos parecidos, admirar coisas em fulano, mas não ser como ele é. Né? Então, isso acaba desassociando a identidade da pessoa e gera um problema realmente de saúde mental, né? Pois é. Antigamente se falava dessa busca pelo pertencimento para o adolescente, né? E ela vem agora para a nossa idade, para todas as idades no final, porque o mundo esse mundo virtual é novo para todos, para a maioria de nós, né? Exatamente. Sim, e isso é preocupante, Marlene, né? Eu que atendo de adolescente adolescente até os idosos ali, eu vejo essas reflexões deles, assim, muito maçantes, sabe? Ai, porque fulano venceu na vida, sabe? Daí eu falo assim, o que é vencer na vida para você? Defina.
Vencer na vida é isso, isso no Natal. Daí eu falo, tá, eu acho que assim, o que a gente pode falar? Como que foi a criação dos teus filhos? Foi bacana. Como que foi isso? Tal. Eu falo, isso não foi o seu vencer na vida? Talvez o meu vencer na vida é diferente do teu? E talvez ele fez um cronograma diferente, ele teve uma educação diferente, ele fez outra faculdade, ele teve outro acesso. Então, aí que tá. Eu acho super interessante quando eu falo pra ele, fala pra mim, define. Aí ele se escuta, na terapia a gente se escuta. E aí que tá, falando, realmente, eu também venci na vida. Mas ninguém vai dizer. Eu falo, se ninguém diga, diz você. Se ouça, né? Então, eu já considero, e eu sempre falo que vencer na vida tem muito a ver com aquilo que eu deixei. Por exemplo, a minha filha, menina educada, né? A gente educou, tá dando certo ali na vida. Isso é dar certo na vida. Criar filhos que tenham sucesso, que estejam bem, que estejam dentro da moral, dos bons costumes, honestos eu falo sempre, ali, hoje em dia é uma vitória, né? Então, isso é o quê? Isso é sucesso na vida, sabe? Ter uma profissão, né? Estar próximo da família. Só que as pessoas definiram sucesso como uma questão muito grande, né? Eu, quando falo feliz aniversário para as pessoas, eu costumo mandar assim, né? Feliz aniversário é sucesso e prosperidade. Um dia a pessoa falou, eu nem sou famoso, como que sucesso estivesse associado à fama. E sucesso é naquilo que você se propõe a fazer. Então, a Marlene tem sucesso aqui, eu pretendo ter sucesso na psicologia e assim por vai. Só que a gente sempre associou a fama, a dinheiro, e não, sucesso é tudo aquilo que eu me proponho a fazer com muita maestria. Então, eu te desejo muito sucesso. Pois é, precisamos realmente parar para refletir sobre isso, né, Gisele? Não, com certeza, sem dúvidas, porque tem até uma metáfora que eu acho muito interessante, que ela fala sobre o palco e os bastidores, né? Que a vida das pessoas, né, quando a gente vai, por exemplo, a uma apresentação de um teatro ou um filme, por exemplo, a gente tem sempre acesso ao palco. Mas a gente nunca olha os bastidores, toda a preparação que aquela pessoa precisou passar para chegar àquela apresentação final. Então, olhar a vida das pessoas é a mesma coisa da gente olhar esses palcos e essas apresentações finais. Mas a gente não tem acesso a todos aqueles bastidores, a todos aqueles sentimentos que as pessoas passam, vivem, dificuldades, né? E aí a gente tem essa tendência a olhar e falar, nossa, olha que perfeita é a vida dessa pessoa e como é ruim a minha. Só que a diferença é que eu tenho acesso aos meus bastidores. Então, eu sei os meus perrengues, aquele mês que fica mais apertado, que a gente precisa dar uma corridinha a mais para dar conta de fechar todos os compromissos financeiros, compromissos de vida e por aí vai. E aí parece que a minha vida é muito ruim e do outro não. Nossa, o fulano sempre tá rindo, mas a gente nunca sabe o que está passando por trás. Então essa consciência de vida, ela é muito importante, que a gente consiga analisar dentro dessa perspectiva. E isso que a Carla também estava falando, né, que os conceitos de vencer na vida, de sucesso, sempre vão ser muito particulares. Às vezes, para uma pessoa, vencer na vida é ter uma família. Tem pessoas que vão considerar isso dentro de um sucesso financeiro. Então, não existe um certo ou errado sobre isso. Existe um aspecto pessoal de escolha. E a pessoa precisa decidir correr atrás disso, que é o objetivo dela, para a busca do que realmente vai trazer satisfação para ela na vida. A dica principal é, então, não se comparar. Assim como a gente não deve julgar o outro, porque ele faz as escolhas que ele precisa, né? Do jeito que ele sabe naquele momento. Quando o caso é em família, não julgar ajuda bastante, ou entre amigos, né? Sim, porque se a gente olha uma família, uma mãe com 3 ou 4 filhos não consegue criar 3, 4 filhos iguais. Então, assim, cada um tem uma vida própria, mesmo que pertencendo dentro de uma mesma família. Então, é muito individual a vida de cada um, muito subjetiva. Por isso que tá o perigo de eu ficar nessa busca incessante de viver como o outro, parecer como o outro, porque isso nunca vai acontecer. É como se você estivesse dentro de uma corrida que não existisse uma linha final de chegada. Aí, por fim, o propósito pessoal da vida da gente, que pode ser simplesmente criar os filhos, pode ser simplesmente, né? O mais é um propósito de vida, para isso que nós estamos aqui, a gente acaba deixando de lado enquanto fica lá gastando nossa energia e tempo nessa busca. Tanto que a gente fala assim, né, Marlene, na faculdade de Direito, você como uma jurista sabe que a gente fala o contexto. Depende. Sim, para a maioria das coisas, depende. E na psicologia a gente acrescenta assim, depende do contexto. Sabe? Depende muito do contexto da sua vida para eu te falar, sabe? Então, por que fulano fez tal coisa? Porque ele tinha um contexto. Sabe? Talvez para mim não é importante, para você vai ser, e eu vou julgar porque para mim não é importante, mas para ele teve, sabe? Então, às vezes, não é nem eu tomar uma decisão, eu manter a minha decisão, porque tomar decisão não é tão difícil, duro é manter. Então, tudo eu digo que eu aprendi no direito que depende. Aí eu já na psicologia eu falei, depende do contexto. Perfeito. Todo mundo pergunta, mas e aí? Eu falo, depende muito do contexto. Cada caso tem que ser analisado individualmente. Exato. E se precisar, buscar ajuda, né? Aquela coisa de psicólogo é para doido, uso eu
deu a palavra aqui por minha conta de novo, né? Não é coisa, não é assim mais, já foi esse tempo. Hoje em dia, cada vez mais a gente precisa de um apoio, de um suporte, né? Já se quebrou esse paradigma, né? De entender que existem muitos aspectos da vida. Até quando a gente fala sobre saúde mental, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a gente vai entender que são vários aspectos da vida do indivíduo que precisam estar alinhadas para ele ser saudável. Sim. Então, eu não posso olhar só dentro de um aspecto, aparentemente eu não tenho doença, então eu sou saudável. Não é isso. Tipo, eu não tomo remédio. Então eu sou saudável. Isso não tem nada a ver, Não né? é assim, né? É que antigamente esse era o conceito de saúde, né? Ausência de doença. Então, se eu não sou exato. doente, eu sou saudável. A gente sabe que não é bem assim, né? Só que não, né? Não. Então, é preciso realmente buscar essa saúde, esse equilíbrio na vida, no dia a dia, né? Exatamente. Sobre o Setembro Amarelo, que dica, então, vocês deixam para a gente aqui, aproveitando seu conhecimento e, inclusive, a experiência que tem, porque vocês estão atendendo pessoas que já entenderam a importância de buscar ajuda quando necessário, né? Quando a gente fala do Setembro Amarelo também, quando você falou sobre o tema, a gente vê a questão da internet, Marlene, né? Procurar lugares e conteúdos importantes e cuidar com os conteúdos na internet. Por quê? Esses dias mesmo atrás, a Gisele me encaminhou uma mensagem de um aleatório de uma moça na internet que não tem formação nenhuma em psicologia. Ela disse que, salvo engano, é advogada, eu não lembro. Ela falou assim que a cliente dela desenvolveu esquizofrenia após o término do casamento. Tem noção disso, Marlene? Esquizofrenia é patologia, meus amigos, é uma doença alimentar. Então, como que eu vou desenvolver? Desenvolveu uma ansiedade, desenvolveu ali uma depressão, ok, né? Mas esquizofrenia, não. Então, olha o que eu estou consumindo. Então, eu penso assim, gente do céu, eu não vou poder me separar, não, porque vai que eu viro esquizofrênica. E esquizofrenia é uma patologia tão severa, sabe? É tão difícil, é medicamentosa, né? Então, assim, às vezes eu preciso, né, verificar aquele conteúdo, eu preciso cuidar, porque isso também, em nome da saúde mental, minha e das pessoas que estão próximas de mim. Então, quando a gente viu essa aberração aí na internet, a gente tem que cuidar. E assim, literalmente cuidar cada um do seu quadrado. Eu não vou lá falar sobre um tema que eu não sei, né, porque eu não tenho propriedade para aquilo. Como também a gente tem que ter essa sensibilidade de não falar coisas que eu não sei, porque podem atrapalhar a vida de outra pessoa. Porque se você colocou tua cara lá na internet, pressupõe que você está dizendo alguma coisa que tem veracidade, o outro, infelizmente, vai acreditar, né? Eu vejo pelos meus pais mesmo, né? Meu pai e minha mãe têm um quê com rádio, eles adoram rádio. Que bom. Ponto para nós. Se você disse, abraço. né, Dona Marilza e seu Edgar, se você falar assim, olha, tal coisa, a Marlene da rádio disse. Tá dito, porque você é uma personalidade ali, você entende, né? E assim, talvez Sim, você a gente pode... sabe a seriedade disso. Exatamente. Então, se é uma pessoa que diz qualquer besteira, mas a minha mãe e meu pai, como muitos... Não, mas a Marlene da rádio disse, porque a Marlene tem um programa na rádio. Você entende como eu tenho que ter ali uma pressupõe postura? Essa credibilidade. Exato, eu tenho que ter uma responsabilidade afetiva com as pessoas. Então, o meu recado do Setembro Amarelo, né? Vejo que veio muitas outras pessoas aqui falarem, outros colegas, que eu achei muito legal, já falaram sobre temas ali bem relacionados. Mas a minha dica, né? A critério da gente consumir coisas, né? Ver a veracidade, a inteligência artificial veio para ajudar muito, né? Mas a gente tem que checar ainda. Sim. Existe fake news na psicologia, para resumir. Então, a gente tem que cuidar, ver se aquele conteúdo tá certo, dar um Google, pesquisar bem, para a gente talvez não se enganar e entrar num quadro ali de uma doença, sabe? E me diagnosticar e tomar remédios por conta própria, porque infelizmente a gente já tem acesso a isso. Eu vejo muita gente chegar, então, eu tô tomando o remédio do meu marido, sabe? Porque, infelizmente, a pessoa não tem. Ela pensou que está fazendo bem pro marido dela, ela vai tomar, né? Vai fazer bem para ela, mas a patologia é diferente. Então, assim, a critério de dica, né? Vamos cuidar do que a gente olha, vamos lá ver a veracidade. Verificar a fonte. Exatamente. As mesmas coisas, as pessoas que publicam, que cuidem, porque isso é muito severo. A gente trata a cabeça das pessoas, o pensamento, o coração aí, e a gente pode levar a pessoa a um quadro depressivo depois daquilo desenvolver, porque depois disso teve várias mulheres aí achando que ia desenvolver uma esquizofrenia, uma patologia tão severa em virtude de um término de divórcio. Então é um absurdo e a gente tem que cuidar. Eu tô rindo aqui porque às vezes é mais fácil acontecer algo grave, não tô dizendo que é isso, se ficar com um sujeito que não dá certo, né? Boa, Marlene. Por isso que eu ri sozinha, que eu ri. Meu pai, cada um. Exatamente. Né? Prestem atenção. Gisele, o que você deixa para nós aí como dica? Eu acredito que principalmente, acredito não, né? Isso é uma coisa que a gente tem certeza. Quando a gente fala sobre Setembro Amarelo, a gente também está falando sobre valorização da vida, né? Isso. Esse é um ponto que eu acho que a gente nunca pode
perder de vista, né? Perfeito. Então, para que a gente desenvolva isso, até linkando com o que a gente estava falando aqui no início, né? De olhar para as coisas simples, Sim. para o pequeno, sabe? Eu sei que o avanço das redes sociais, tecnologia, deu uma expansão de mundo muito grande, mas também deu essa expansão dentro de uma realidade muito longe daquilo que parece que a gente consegue alcançar. Sim. Então, entender que o sentido da vida precisa estar nas coisas do cotidiano, né? Do nosso dia a dia, do ter uma boa companhia no nosso dia a dia, seja de amigo, namorado, marido, filho, pai, mãe, mas a construção, como eu sempre falo aqui, né? Todas as vezes que eu tenho oportunidade, da manutenção de relações saudáveis, né? De buscar fazer o bem ao próximo, porque isso vai trazendo sentido para o que a gente faz no nosso dia a dia. Perfeito. Porque quando a gente escuta pessoas que já pensaram ou já tentaram suicídio em algum momento da vida, a gente percebe que está muito ligado com essa desconexão de sentido. A vida perde o brilho. Ela fica preto e branco, né? Ela Sim. perde o seu colorido. Perfeito. E quando a gente olha bem de perto, o colorido está no simples. Tá do você poder levantar e tomar um café da manhã em paz por 20 ou 30 minutos, sem aquela correria louca do nosso dia a dia, almoçar, engolir comida rápido. E quando a gente vê, a gente está nessa corrida louca, sem ter parado para se cuidar, né? Então, a dica e o apelo, na verdade, que eu faço é dentro desse aspecto. Vamos tentar olhar para aquilo que é mais simples, né? Dar um sorriso, dar um bom dia para o nosso vizinho. Às vezes a gente mora do lado das pessoas, não sabe nem quem são nossos vizinhos, sabe? Verdade. E a interação humana, ela faz parte desse combustível e energia para a vida. Então, acho que a gente precisa, claro, pensar em ambições grandes, realizar grandes feitos, mas às vezes a beleza mesmo está naquilo que é mais simples. Poder dirigir o carro e olhar uma flor que está plantada no canteiro da avenida, né? E essas coisas a gente vai perdendo de vista na correria do dia a dia. Né? Perfeito. Grande dica também. Obrigada, meninas, mais uma vez. Espero que o tempo passe voando aqui, mas sempre bem-vindas. Obrigada, Marlene, né? Obrigada a todos os ouvintes. A gente sempre segue à disposição aí, né? Obrigadão. Muito bom. Obrigada, Gisele. Eu que agradeço.